Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia e sejam bem-vindos, noiva Palavra Virgem. Glória, irmão Steven, podemos dizer isso de nós mesmos. Bom, hoje é 11 de abril e sou William McMasters. Gosto muito dessa saudação, irmão Will. A propósito, sou o irmão Steven, antes que nos empolguemos demais. Mas eu estava tão ansioso para falar sobre esta mensagem, meu amigo. Só essa saudação já me fez lembrar desta citação que eu tinha preparado para vocês. Eu já a tinha aberto. Certo, mal posso esperar. Ele está falando sobre nós e diz: seus filhos começam, por assim dizer, a se parecer mais com ele, porque isto está amadurecendo completamente. Ou eles se tornam filhos da palavra, não filhos da igreja, filhos da palavra. E a noiva será uma amável pequena dama da palavra, inadulterada, não tocada por qualquer organização do homem, qualquer teoria feita pelo homem. Ela será a noiva, puramente inadulterada da palavra. Amém e amém. Espero que vocês entendam isso no ar. Glória, amém. E ele diz: espero que vocês entendam isso no ar. Com certeza entendemos isso, irmão Brana. Entendemos, com certeza. Me lembro dessa citação. Filhos da palavra, não filhos da igreja. Ufa! Reflita sobre isso por um momento. Que coisa! Uma dama da palavra. Amém. Irmão Steven, acho que isso já é o suficiente para o episódio de hoje. Obrigado a todos por se juntarem a nós hoje. Esperamos vê-los na próxima vez. Estou brincando. Sim, é isso mesmo. Podemos encerrar por aqui. Mas, irmão, essas pérolas, você pode ficar aí e polir e meditar nelas. E, quero dizer, você mal consegue se conter. Mal se consegue, meu amigo, mal se consegue. Acho que é por isso que vamos receber, novos corpos em breve. Precisamos deles. Precisaremos deles. É simplesmente glorioso saber que quando ele diz essa amável pequena dama da palavra, ele está falando de nós, sua noiva. Amém. E isso significa muito para nós agora. Eu também me identifiquei muito com o que o irmão José disse na carta às águias se reunindo. Você se lembra de como ele disse quando era um jovenzinho, crescendo, tentando escolher uma fita para ouvir? Sim. Ao ler os títulos sempre pensava: casamento e divórcio, isso não tem nada a ver comigo, é só para pessoas casadas. E então, um dia, enquanto ouvia, ele disse: o Pai me deu a revelação dessa mensagem. Ele está falando comigo, me dizendo como ele me escolheu antes da fundação do mundo. Sim. É a minha cerimônia de casamento. Não quero ninguém exceto ele. Sou verdadeiro e fiel a ele. Amém. E é que muitos jovens aqui disseram que era exatamente isso que pensavam. É tão maravilhoso. E depois de ler isso, tiramos muito mais proveito da fita. Sabendo que, esse é um tipo, mas na verdade ele está falando de mim. Louvado seja o Senhor. Amém. É tão maravilhoso. É impressionante como foi semelhante para mim também quando jovem. E me lembro de conversar com o irmão José sobre casamento e divórcio. Eu provavelmente estava no final da adolescência e ele estava falando sobre isso. E claro que há a parte natural, mas quando você ouve, ele disse: pense no aspecto espiritual e em como a igreja sempre tipifica a mulher. E, irmão, uma luz se acendeu quando ouvi isso, e voltei e ouvi aquela mensagem de novo e mudou completamente minha perspectiva. E como você acabou de dizer e leu na carta dele antes, reconheço quem eu sou. Quero dizer, vejo quem sou e por que me apego somente a esta palavra pura. Somente a palavra pura. Sim, não fazemos concessões. Não, nenhuma. Simplesmente não existe. Esse é o nosso tema hoje em dia. Estamos reconhecendo quem somos. O Senhor está se certificando disso, e nós gostamos muito disso. Nossa fé está crescendo simplesmente sabendo isso. Somos a noiva. E acho que há uma citação em que o irmão Brana fala sobre isso. Certo. Preciso procurar essa. Mal posso esperar para você encontrá-la. Irmão Steven, enquanto você a busca, essa palavra é tão energizante, tão revigorante, tão libertadora. Com certeza. E não há palavras para descrever verdadeiramente o que isso significa para nós.
e está ficando cada vez mais doce com o passar dos dias. E, irmão, mal posso esperar. Para mim, meu amigo, a bênção é que depois de desfrutá-la, digamos, num domingo como esse, posso voltar e ouvi-la novamente. Oh, eu sei. E continua como, opa, eu não tinha percebido isso. Tem cada vez mais. É um paradoxo. É Deus. Olha, encontrei bem aqui. Certo? Está em Cristo é o mistério de Deus. É um trecho curto, mas tem muito poder. Está falando sobre nós aqui. Vamos ouvir. Se a igreja tão somente soubesse sua posição, ela saberá um dia. Então, o arrebatamento se irá quando ela souber quem é. Oh, que coisa. Quando souber o que é. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Que dia será esse? Estamos reconhecendo isso e agradecemos ao Senhor por isso. E é porque estamos permanecendo com a palavra. Não há outro lugar onde poderíamos ouvir essas coisas. Uma exposição tão poderosa, eu diria. A interpretação divina da palavra. Amém. E nós simplesmente gostamos muito de fazer parte do seu grupo. Como você disse no domingo passado, ele continuou repetindo isso na fita. Repetiu várias vezes. Meu grupo, minha igreja, o pequeno rebanho que crê em mim e me segue. Amém. Que privilégio pertencer a esse pequeno rebanho. Estou tão feliz por poder dizer que sou um dos tais. Amém. Eu também. E isso é só uma das coisas que se tornam cada vez maiores, e isso sempre me surpreende. Como isso se torna mais real a cada dia, e a compreensão da revelação que ele nos deu pela sua graça. E realmente não há palavras para expressar o que todos nós sentimos. Nenhuma. Amém. Você tem razão, meu irmão. Não há palavras. E refletindo sobre aquela mensagem, você podia ouvir, desde o início, sem dúvida, que o profeta estava sob uma pressão tremenda. Sabe, perguntando ao Senhor, o que eu digo a essas pessoas? A vida inteira delas depende do que vai ser dito. Suas famílias, se vão se separar ou não. E eu simplesmente gosto muito quando ele voltou e explicou isso dizendo, sabendo que quando eu lhes digo algo, deve vir. Assim diz o Senhor. Amém. É como, Senhor. Obrigado por termos um recurso que sabemos que, sempre que ouvimos algo deste profeta, é assim diz o Senhor. Assim como o filho do irmão Evans disse quando viu a nuvem subindo e descendo, Deus está falando com ele. Isso mesmo. Parece muito como do Antigo Testamento. Sabe? É o mesmo Deus. Da mesma forma, através de seu profeta, e eu simplesmente gosto muito que ele tenha dito o que lhe estava sendo revelado naquela nuvem. Ele disse, é o que vou lhes dizer agora. Que coisa, não é incrível? Quero dizer, imagine ser as pessoas sentadas ali tinham que estar com muita expectativa. Quero dizer, a resposta para algo que estava pairando sobre suas cabeças, é uma resposta crucial que muda a vida. Seja o que for que esteja prestes a acontecer, eles estão prestes a ouvir o anjo mensageiro transmitir o que o Senhor lhe disse para dizer. E que momento! E então, depois que ele terminou de falar a respeito disso, quase dava para sentir como se a pressão tivesse sido aliviada. Sim. Sabe, o peso tirado de seus ombros. Que alívio, que graça se mostrou à congregação, seus seguidores, sua congregação. Louvado seja o Senhor. Sim, gosto quando você faz essa distinção. É verdade. Ouvindo tudo isso e vendo tudo sobre o que temos tido companheirismo, e fico pensando, sabe, a pergunta para mim é, quem veio em nossos dias? Que coisa. Sabe, lá no alto da montanha, a nuvem descendo, Deus dizendo ao seu profeta o que dizer aos seus filhos. Oh, meu Deus. E ele está falando sobre Moisés. Ele teve que enfrentar essa mesma pergunta. Jesus teve que responder. Paulo também teve. E aqui em nossos dias, nos tempos modernos, Deus nos enviou o nosso profeta com o assim diz o Senhor. Louvado seja o Senhor. Isso é só para esclarecer todo esse assunto. Somos um grupo de pessoas tão abençoado e privilegiado por estarmos nessa companhia. Com certeza. Quero dizer, ele estava dizendo que era uma teologia mal interpretada, mas isso causou toda essa confusão. E então, o sétimo anjo mensageiro aparece e esclarece tudo. E diretamente dos lábios de Deus. Obrigado, Senhor. Isso é maravilhoso. Bom, acho que precisamos começar, meu amigo. Provavelmente é melhor começarmos. Podemos continuar tendo companheirismo nisso por muito tempo.
Temos a eternidade para fazer isso. Temos mesmo. E estamos ansiosos por isso. Amém. Bom, nosso primeiro relato desta manhã é um que sei que a maioria de nós esperava, e vem da República Democrática do Congo. Nossos irmãos Kimoto e Singili, que partiram de Kisangani em uma motocicleta, viajando quase 2.000 quilômetros por terrenos extremamente difíceis para chegar a 17 locais remotos, carregando cartões SD carregados com a mensagem. Sem dúvida, sua jornada de 41 dias não foi uma tarefa fácil, mas foi planejada durante a estação seca para tornar a viagem possível. Estamos felizes em informar que a viagem está em andamento e o Senhor tem realmente ajudado nossos irmãos e eles estão atualmente em Buta e já distribuíram 1.500 cartões SD. Ao longo do caminho, começaram a ficar sem suprimentos e nosso escritório de Kinshasa conseguiu enviar mais 1.000 cartões SD. E agora, nossos irmãos estão de volta à estrada, impulsionados por suas orações, e continuam esta viagem de distribuição. Louvado seja o Senhor. Bom, apesar das péssimas condições das estradas e do cansaço físico de uma viagem que exige tanto, a viagem está indo muito bem. O Senhor os tem protegido e lhes dado forças para prosseguir. E ver a alegria e o entusiasmo dos irmãos e irmãs ao receberem os cartões, esse D com os sermões do irmão Brana tem sido um grande incentivo para eles enquanto continuam sua jornada. Com certeza queremos manter esses irmãos em nossas orações, pedindo segurança, força e êxito na conclusão desta viagem. Aguardamos ansiosamente o testemunho completo de tudo o que o Senhor tem feito quando eles retornarem. Bom, este próximo relato é empolgante e será um pouco mais longo e mais detalhado do que alguns dos nossos outros. O irmão José Gonzalez, nosso responsável pelo escritório da gravações A Voz de Deus e distribuidor da Venezuela, o relato dele estava tão detalhado e cheio de experiências da viagem à Amazônia que quase poderíamos dedicar um podcast inteiro só para compartilhar tudo. Isso mesmo. Tenho certeza de que você também viu o vídeo postado ontem no Lifeline, e aquilo foi apenas uma pequena parte da viagem. Mas como foi precioso ver o que o Senhor está fazendo naquela parte do mundo. Bom, este é o relato detalhado sobre essa viagem e você com certeza vai gostar. Esta foi uma viagem especial de distribuição que aconteceu em uma parte muito remota da região amazônica da Venezuela, na fronteira com a Colômbia. O irmão José Gonzalez partiu para uma longa expedição de 14 dias. E o que realmente se destaca neste relato é que era a primeira vez que ele visitava essa região remota do país. Nosso irmão escreve e diz: "Esta foi uma viagem maravilhosa, graças a Deus. Estávamos muito empolgados por saber que iríamos visitar lugares muito distantes e sabíamos que seria uma viagem especial, e com certeza foi. Não há nada maior que um crente possa receber na terra do que esta mensagem. Percorremos 545 quilômetros e descobrimos que a estrada foi destruída por fortes inundações e não conseguimos chegar ao nosso destino naquele dia. Passamos a noite em um local próximo à estrada e no dia seguinte conseguimos atravessar a estrada embarcando em um pequeno barco. Chegamos bem cedo ao local do primeiro evento. Foi muito especial ver os irmãos e irmãs chegando para este culto. Distribuímos tablets para 2 pequenos grupos e 2 irmãs que viajaram por 4 horas com seus filhos só para estarem presentes e receberem seus tablets. Um total de 16 famílias receberam seus tablets aqui. E as crianças pequenas também receberam seu presente especial, que foi a revista Cub Corner. Fomos todos abençoados neste dia. No dia seguinte, visitamos Guazimal, e um irmão nos encontrou para nos levar de barco pelos rios Maituri e Arauca. A viagem durou cerca de 2 horas e meia. Estávamos cercados pela natureza e belas paisagens, e apesar das dificuldades de navegar pelos canais estreitos, finalmente chegamos ao local onde um pequeno grupo de crentes nos esperava.
Foi muito emocionante ver seus rostos felizes e ouvir em primeira mão suas expressões de gratidão por esta mensagem e o que ela significava em suas vidas. Começamos a ver o fruto da viagem e o propósito do Senhor para esta obra alcançar esses lugares distantes. Percebemos que as lutas e os obstáculos valeram a pena quando chegamos àquele lugar. Em seguida, navegamos pelo rio para visitar uma pequena igreja às margens do rio Arauca. Os crentes chegaram em pequenos barcos e uma irmã chegou até a cavalo, só para receber seu tablet. Foi um dia especial, repleto de harmonia, um só coração e um só propósito. Eles apreciaram a apresentação do ágapo enquanto viam a obra alcançando todos os cantos da terra. 6 famílias receberam os tablets e ficaram muito felizes com o privilégio de ouvir a voz de Deus para o nosso dia. Ele continua. Quando saímos daquele lugar, navegamos pelos rios mais uma vez. Depois, fizemos uma viagem de carro de 355 quilômetros no mesmo dia até Puerto Ayacucho, a capital do Amazonas. Em um determinado momento da viagem, tivemos que atravessar o rio Orinoco de balsa. Fizemos o possível para chegar a tempo na balsa, mas foi chocante ver como a região havia sido afetada pelas enchentes devido às fortes chuvas dos últimos meses. As estradas em vários trechos estavam destruídas. Animais, principalmente gado, vagavam pela estrada. E embora o nível do rio já tivesse baixado, podíamos ver que muitas casas ainda estavam alagadas. Chegamos a um determinado ponto da estrada onde uma grande multidão bloqueava a passagem. A princípio, não entendemos o que estava acontecendo, mas depois nos disseram que tínhamos que esperar até que uma organização internacional de ajuda humanitária terminasse de distribuir alimentos para essas pessoas. 2 caminhões haviam chegado, mas não conseguiam atravessar a ponte de madeira temporária instalada, pois a ponte não suportava o peso dos caminhões carregados. As pessoas foram até os caminhões para encontrá-los e receber a comida. Percebemos que isso atrasaria nossa chegada à balsa. Não entendemos como aconteceu, mas alguém rapidamente se aproximou e nos pediu para seguir em frente. Um caminho se abriu entre a multidão para que o veículo da voz de Deus pudesse passar. Graças a Deus conseguimos continuar nossa viagem até chegarmos à balsa noturna e atravessarmos o rio para fazer nossa apresentação no dia seguinte, às 9 horas, na capital do estado do Amazonas. Quando estacionamos a caminhonete na balsa, percebemos que estávamos na vaga número 3. O terceiro encontro foi em Puerto Ayacucho, capital do estado do Amazonas. Ali, sob a luz da sua palavra, ouvimos a mensagem Tempo de União e Sinal. Oh, como foi maravilhoso vê-lo se manifestar no momento certo e testemunhamos sua presença. 31 famílias receberam seus tablets. As crianças receberam suas revistas Cub Corner e todos os crentes foram muito abençoados com a visita da voz de Deus. Ele disse: em seguida visitamos uma área rural chamada Água Linda, que ficava nas proximidades. Lá, um pequeno grupo nos aguardava e distribuímos tablets para 7 famílias, livros para novos crentes e cartões SD. Encorajamos os crentes a usar as ferramentas que o Senhor havia disponibilizado para eles e pudemos abençoar as crianças com suas revistas Cub Corner. A próxima parada foi a comunidade indígena de Barranco Colorado, no departamento de Vichada, Colômbia. Nosso irmão, Rubem Borges, nos acompanhou nesta viagem e foi de grande ajuda na coordenação. Aqui está um trecho do depoimento do irmão José, onde ele nos conta mais sobre esta viagem. Tivemos que deixar o veículo da Gravações, a Voz de Deus, em um local seguro e contratar um transporte que nos levaria em uma viagem de 85 quilômetros. Chegamos ao porto de Morganito, no rio Orinoco, onde nossos irmãos e irmãs colombianos nos aguardavam. Foi muito especial nos encontrarmos com eles e saber do desejo deles pela palavra. Navegamos pelos rios Orinoco e Vichada, através de uma parte da Amazônia colombiana. 13 famílias aguardavam para receber a palavra neste local. Alguns irmãos e irmãs indígenas vieram de barco das redondezas e outros caminharam por cerca de 1 hora para receber a palavra e participar do culto. Aproveitamos cada momento que passamos com eles e ouvimos a mensagem.
Assistimos aos vídeos Cidade Natal de um Profeta e Um Abismo Chama Outro Abismo, além de alguns vídeos para as crianças. Nós os ajudamos a baixar o aplicativo À Mesa. Foi uma grande bênção poder visitar aquelas terras e ver crentes em lugares tão distantes que permanecem crendo com apenas alguns livros em mãos. Em muitos lugares, eles nunca tiveram o privilégio de ouvir a voz do profeta. A despedida foi repleta de nostalgia e emoção. Lágrimas vêm aos nossos olhos ao relembrarmos as experiências. Encontrar crianças felizes, apesar de não terem nada. Em alguns casos, o único presente que receberão será aquela revista Cub Corner. Haverá manhãs em que a voz enviada para o nosso dia será ouvida em uma humilde cabana. Tablets fabricados na gravações A Voz de Deus de Jeffersonville foram reservados para essas pessoas. Eu estava pensando em todo o trabalho por trás disso, irmãos e irmãs patrocinando os tablets, irmãos montando e armazenando-os em caixas, e agora eles chegam ao seu destino. Uau! Louvado seja o Senhor! Que grande máquina trabalhando em conjunto para levar esta palavra adiante. E quero refletir e fazer um comentário aqui também quando ele estava falando sobre aquela viagem de 85 quilômetros e como você viu no vídeo do Lifeline, como foi feita em canoas motorizadas. E sabe, não é como simplesmente entrar numa caminhonete e dirigir 1h30 na estrada. Quero dizer, eles estão no meio do nada. E há muitos obstáculos, sabe? Há piranhas nesses rios e diferentes espécies e tudo é perigoso lá. O que é tão incrível é que a palavra está chegando a uma parte muito, muito remota do mundo. Gostei muito como você destacou isso, irmão Will. Foi algo que me chamou muito a atenção também. Só de pensar que esses crentes em algumas das partes mais remotas do mundo, mas porque são a noiva, Deus abriu um caminho para que eles ouvissem a sua voz. E sei que alguns fizeram perguntas. É como, ok, então isso não significa que todos terão a chance de ouvi-la? E me lembro do irmão José falando, você acha que Deus não pode abrir um caminho para que a sua noiva receba esta mensagem, para que ouça a sua voz? Amém. E só de olhar aquele vídeo e ver como é remoto, com as canoas pequenas, e aquela última parte do vídeo, você vê aquele irmão indo embora na canoa, segurando o tablet e acenando com ele, e você pode ver no rosto dele que ele está simplesmente emocionado. Uau! É simplesmente um grande testemunho. O Senhor disse ao profeta para armazenar o alimento, e Deus levantou a gravações, a voz de Deus e o irmão José. E então todos os crentes que patrocinam os tablets, que têm um fardo pela obra. E então aqui está o irmão José, em sua caminhonete na canoa, um meio de transporte diferente, só para garantir que a palavra chegue até aquele último. Uau! Amém. Deus, Tu és grande, Tu és maravilhoso. Ele com certeza é. E a sua grande máquina é muito eficiente, irmão. Amém. É perfeita. Isso me lembra da nossa mesa redonda, a noiva ajudando a noiva, todos juntos. Sim, Senhor. Com certeza. Talvez não possamos estar nas canoas atravessando a Amazônia, mas podemos apoiar com nossos dízimos, ofertas e orações. E isso é simplesmente maravilhoso. É simplesmente maravilhoso. Amém. Cada um tem uma parte igualmente importante. Amém. Bom, é melhor voltarmos ao relato. O irmão José diz que foi muito especial ver o apoio de cada crente nesta viagem. O amor deles pela palavra e por nós era muito evidente. Cada passo foi dado na mesma direção. Cada mão estava pronta para trabalhar pelo mesmo propósito. Tudo foi feito em unidade. Que o Senhor abençoe a todos. Somos gratos ao Senhor por suas bênçãos e cuidado para com cada um de nós e para com os crentes que encontramos na viagem. Ele realmente cuida desta obra e nos ajuda em todas as circunstâncias. Viajamos 2.239 quilômetros. Distribuímos sementes por meio dos cartões e folhetos de testemunho que entregamos a cada pessoa nesta viagem, testificando da mensagem e do Senhor Jesus Cristo. E oramos para que Ele abençoe o nosso irmão José, a equipe da Gravações, a Voz de Deus e os esforços dos santos. Obrigado pelas orações por esta obra do tempo do fim. Shalom. Nossa, pareceu mesmo uma viagem inesquecível. Só consigo imaginar a emoção e a grande bênção que foi para o nosso irmão ir a essas novas regiões
e encontrar-se com esses pequenos grupos de crentes pela primeira vez. E me lembro do irmão David Wirtz, enquanto trabalhávamos neste podcast. Algo que ele destacou foi um comentário que uma das irmãs fez ao irmão José, dizendo que estava emocionada e disse: "Irmão, naquele dia não teremos desculpas. Está em nossas mãos. Nós poderemos ouvir a mensagem." Uau! Não poderiam ter sido ditas palavras mais verdadeiras. Imagine essa irmã recebendo seu tablet com a mensagem da hora. Quero dizer, no meio de uma região remota e distante. Que revelação! Sim, Senhor. Ele tem dado isso a toda a noiva ao redor do mundo. Amém. E é exatamente disso que se trata o projeto do Tablet Agapo. Pense que em apenas 14 dias de viagem, 73 tablets foram distribuídos nessas pequenas igrejas e grupos. Certamente pode não parecer um grande número, mas pela sua graça, cada um desses tablets está chegando a uma família, e cada alma vale mais do que 10.000 mundos. Amém. Amém. E a mensagem está chegando aos predestinados. Louvado seja o Senhor. E por fim, temos mais boas notícias esta manhã. Após uma longa espera, as vendas e os pedidos de produtos estão novamente disponíveis com o lançamento de um catálogo online atualizado. Nós lhes agradecemos sinceramente pela paciência e pedimos desculpas pelo inconveniente. Essa atualização demorou um pouco mais do que o esperado, mas definitivamente valeu a pena. Unificamos os sites de produtos do Branham.org e da Young Foundations em uma nova plataforma chamada A Loja. Você pode acessá-la visitando brana.org e clicando no link de produtos ou indo diretamente para theshop.brana.org. Esta nova versão apresenta um design mais limpo e intuitivo, facilitando a navegação e a busca pelos produtos que você procura. E ao fazer seus pedidos enquanto estiver conectado à sua conta brana.org, você poderá visualizar seus pedidos diretamente no site. Temos o prazer de informar que os pedidos online e por telefone estão funcionando novamente. Convidamos você a explorar o novo catálogo e rogamos que ele seja uma bênção para você. Eles fizeram um ótimo trabalho na reformulação e era algo muito necessário. Com certeza fizeram. Trabalho maravilhoso. Trabalho incrível, pessoal. Isso encerra o episódio de hoje. Fiquem atentos às atualizações durante a semana no brana.org, nos canais do WhatsApp e no nosso aplicativo Lifeline. E como sempre, muito obrigado por se juntarem a nós hoje. Se Deus quiser, esperamos vê-los na semana que vem. Até lá, que Deus os abençoe e Shalom. Shalom.